Olá, bem-vindo à aula de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse projeto da SEDUC em Ação, que contará com os programas diários para levar até vocês os conhecimentos escolares. Eu sou o professor Maurício Lemes e hoje nós iremos falar sobre crônicas. Iremos fazer uma análise de uma crônica do nosso queridíssimo autor Mário Quintana, que se intitula como Pequena Crônica Policial. Bom, para falar de crônicas, é extremamente importante que nós falamos também acerca de texto. O texto é a parte primordial de todo o nosso conhecimento, é a formação de palavras. Quando eu penso no texto, eu imagino o encontro de uma vogal com uma consoante que forma uma sílaba. Eu imagino a unificação de várias sílabas que irá formar uma palavra. Eu imagino uma unificação de várias palavras que irá formar uma frase. E de uma frase, nós teremos um parágrafo. E de um parágrafo nasce o texto. O texto é a parte primordial do nosso conhecimento. E você, aluno do 8º ano, vocês têm que serem muito bons em textos. Compreender textos faz parte da formação de vocês. Coloquei aqui alguns conceitos básicos. Texto, conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem uma interpretação e que transmite uma mensagem. O texto pode ser narrativo, descritivo, dissertativo. E para exemplificar melhor texto, eu vou utilizar um poema de João Cabral de Melo Neto, que diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe um grito e que lance a outro, e que outro galo apanhe o grito e que lance a outro galo e outros galos, e assim vai nascendo o próprio texto. O texto é o tecido da própria escrita. Compreender texto é compreender a sociedade do qual você vive. Compreender texto é ter uma opinião crítica da realidade do qual você está inserido. Continuaremos a seguir. Iremos falar sobre crônica. Bom, definição de crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo, curto, geralmente produzido para os meios de comunicação, jornais, revistas. Existem crônicas jornalísticas, existem crônicas esportivas e existem crônicas policiais. É a que nós veremos hoje, do nosso grande autor Mário Quintana. Além de ser um texto curto, possuem uma vida curta, ou seja, tratam dos conhecimentos corriqueiros do nosso cotidiano. Um autor escreveu uma crônica no qual se dizia, um autor escreveu uma crônica no qual ele retratava a história de um porteiro que ficou durante 30 anos no mesmo lugar. E a vista das pessoas que se passavam naquele mesmo ambiente estavam cansadas, de modo que não observaram o ofício daquele porteiro. Então, a crônica, de certo modo, vai retratar o nosso cotidiano, os acontecimentos do nosso dia a dia. A crônica possui características simplórias, como narrativa curta, linguagem simples, poucos personagens, espaços reduzidos e o acontecimento do nosso cotidiano. Para analisar uma crônica, é essencial e indispensável a leitura. A leitura é parte primordial do nosso conhecimento. É necessário também o conhecimento do autor. É necessário o conhecimento da realidade do qual nós estamos inseridos. É necessário também que nós conheçamos as marcas tipográficas, que são alguns recursos que alguns autores deixam nos textos, como título, como número, como palavras repetidas. É extremamente importante a gente fazer uma observação nesses recursos que os autores vão deixando para que a gente possa fazer a nossa interpretação tão simples e clara. E observar também a intertextualidade, que é o diálogo do autor com outros textos. O texto sempre fala, o texto sempre nos mostra, o texto sempre irá nos fazer mudar e modificar toda a questão da nossa escrita e da nossa linguagem. A crônica de hoje, de Mário Quintana, é essa que eu trouxe para vocês. O próprio tema já diz, Pequena Crônica Policial. Eila,
jazia no chão sem vida, e estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestara sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente a espiar-lhe a cara, as fundas marcas da idade, das canseiras, da bebida, triste da mulher perdida, que um marinheiro a esfaqueara. Vieram os homens de branco e foi levada ao necrotério. E quando abriram na mesa seu corpo sem mistério, que linda e alegre menina, entrou correndo no céu, lá continuou como era, antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber de nada, dos vícios ou dos perigos, sem nada saber de nada, com sua trança comprida, seus sonhos de menina e seus sapatos antigos. Mário Quintana. O Quintana, ele nos traz uma poesia, ele consegue, através de uma notícia de jornal tão trágica, transformar essa notícia de jornal em uma linguagem totalmente poética. E aqui nós observamos as características dessa linguagem poética. Nós observamos a transformação de algumas palavras, nós observamos as estrofes, nós observamos os versos e nós observamos características da linguagem poética, que é a estética, é a construção do novo, é a construção daquilo que se diferencia. Então, o nosso autor, Mário Quintana, ele consegue trazer isso para nós. Ele consegue trazer o novo dentro da poesia e faz desta poesia uma interpretação simples e clássica e nos mostra que através da poesia nós podemos falar também com a realidade que se faz presente também na nossa vida. Observamos algumas partes do poema. Olha só, ele diz assim: jazia no chão sem vida e estava toda pintada. Então observa-se uma mulher jogada ao chão, sem vida, morta, e esse pintada reflete a questão do sangue. Olha só, a forma que o Mário Quintana traz para a linguagem poética o relato de um assassinato. Ele traz essa linguagem poética, o relato de um assassinato, de uma forma muito clássica, utilizando os elementos da poesia. Ele poderia ter dito no primeiro e no segundo verso, uma mulher morta, jogada ao chão, suja de sangue, mas não, ele construiu todo o seu eu poético para nos mostrar que também é capaz, dentro da própria poesia, falar acerca de crônica, mostrar os aspectos simples e clássicos de uma crônica através de uma linguagem totalmente poética. No terceiro e quarto versos ele diz: nem a morte lhe emprestara sua grave beleza. O que é belo na morte? Existe algo de belo na morte? Quando ele retrata nem a morte lhe emprestar a sua grave beleza, ele está querendo nos mostrar a forma que essa mulher morreu. Ela foi brutalmente assassinada. Aqui ele retrata a questão da beleza da morte. O que é belo na morte? Seria morrer ao natural. E aqui o Quintana nos traz essa beleza diferenciada, com fria curiosidade. Olha só, o Quintana, apesar de ser um poeta que escreveu na metade do nosso século passado, ainda trazer dentro da sua poesia traços do modernismo. Com fria curiosidade vinha gente a espiar-lhe a cara. Não falou face, não disse rosto, né? Quando acontece algo trágico na nossa esquina, quando acontece um acidente trágico no nosso cotidiano, no nosso ir e no nosso vir, o que nós fazemos? Nós tiramos fotos com os nossos celulares, às vezes postamos em alguma rede social, não é isso? Então aqui mostra o desprezo da sociedade em relação àquela mulher, a condição daquela mulher. E aí ele continua dizendo: com frieza de curiosidade, as pessoas vinham espiar-lhe a cara daquela mulher jogada ao chão, morta, assassinada. Vinha gente espiar-lhe a cara, as fundas marcas da idade, das canseiras, da bebida, triste da mulher perdida, que um marinheiro a esfaqueara. Agora descobrimos quem a matou. Quem a matou?
Foi o marinheiro. O marinheiro tirou-lhe a vida lhe foi tirada. Em um texto, né, que nós temos, de uma certa forma, uma crônica, ela sempre procura responder o que, quando e onde. E fica bem claro aqui, nessa crônica do Mário Quintana, esse acontecimento trágico em relação à mulher. Então, dá para a gente fazer uma observação a respeito da própria vida, da própria morte, do crime, né, que tem envolvido a nossa sociedade, e é possível nós fazermos isso quando nós temos um domínio pleno da leitura. A leitura é parte primordial do nosso conhecimento. Quando lemos, os nossos horizontes se abrem. Você, aluno do 8º ano, nunca diga à sua mãe, em tempo de pandemia não tenho nada a fazer. Você tem sim, sempre existem textos para serem lidos. E que textos, professor Maurício? Crônicas de jornal, revista, a bula de um remédio, tudo isso é informação que você utilizará no momento certo, quando você for escrever os teus textos. Então, a escrita tem que fazer parte do seu cotidiano, para que você possa ter uma linguagem clara, uma linguagem abrangente de qualquer assunto que lhe for cobrado. Continuaremos o nosso texto. Vieram os homens de branco e foi levado ao necrotério. E quando abriram na mesa, seu corpo sem mistério, que linda e alegre menina, entrou correndo no céu. Claro, quando uma pessoa morre, ela é levada pelos legistas para que possa ser feita a autópsia. Foi feita a autópsia daquela mulher. E o que eles encontraram lá? Uma criança. Ela estava grávida. Ela estava, sim, grávida. Grávida de quem? Do marinheiro. Provavelmente o marinheiro era algum namorado que ela tinha, provavelmente esse marinheiro teve alguma relação com ela, de forma que ela não poderia, de forma alguma, retratar a alguém essa relação do qual ela teve, né? Então é extremamente a gente perceber tudo isso. Olha, nós continuaremos a nossa aula no próximo bloco. E muito obrigado, galera. No próximo bloco nós teremos aulas de ciência com o professor Yuri. Um forte abraço para vocês e até a próxima.